Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre o acompanhamento humanizado? Bom, eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Dois temas diferentes. Primeiro a gente vai conversar sobre o pré-natal humanizado e depois a gente vai conversar sobre o parto humanizado, tá? Bom, em relação ao pré-natal humanizado, muita gente fala assim, gente, qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença em relação ao cuidado normal? É muito diferente. É muito diferente porque a gente tem que pensar, primeiro, no acompanhamento técnico, médico, que ele realmente deve ser feito com todas as mulheres, para a gente minimizar um pouquinho os riscos dessa gravidez. A gente sabe que aí em torno de 10% das mulheres, elas vão precisar de um cuidado especializado ou um cuidado especial ao longo do pré-natal. As outras pacientes normalmente vão ter gestações sem riscos maiores, né, sem problemas maiores, intercorrências ou alguma consequência dessa gravidez para ela e para os seus bebês. Mas fora o aspecto técnico, que ele realmente deve ser feito, a gente precisa pensar um pouquinho também na humanização. E o que significa isso? Quando a gente pensa num trabalho humanizado, a gente pensa principalmente num trabalho de conscientização. O pré-natal é uma excelente oportunidade que a mulher tem de aprendizado. Quando a gente fala da maternidade, gente, a maternidade ela vem carregada de muitos desafios para a mulher. Inicialmente pelas próprias mudanças que a gravidez traz para o nosso organismo e a toda a adaptação que o nosso organismo precisa fazer e precisa sofrer para que a gente tenha um bebê dentro da barriga crescendo. Todo o nosso organismo precisa se adaptar a isso, precisa mudar e voltar à sua função para o crescimento desse bebê lá dentro. E isso pode trazer algumas consequências, sintomas, alguns sinais para o nosso organismo que de forma geral a gente não está muito acostumada. Além disso, a maternidade ela traz alterações até psicológicas, porque a gente tem que adaptar toda a nossa vida, toda a nossa organização, a nossa rotina, voltar isso para um bebê, para mudança na nossa família, no nosso relacionamento com o marido, com seu companheiro, ou com a sua família, seus pais, até mesmo uma mudança do nosso relacionamento com nós mesmas. Quando a gente tem a tranquilidade de entender como são essas mudanças e de elaborar todas essas mudanças, a gente tem uma probabilidade muito maior de ter mais tranquilidade e passar por esse momento de forma muito mais serena. Essa mudança na vida, ela não precisa ser sofrida, né? As mudanças, elas não são sofridas. Elas, na verdade, só são diferentes do que a gente está acostumado, tá bom? Mas quando a gente conversa sobre isso e quando a gente elabora isso de uma forma mais tranquila, a gente passa por esse momento muito melhor do que se a gente não fizer isso, né? Além disso, a gente precisa construir a questão do nosso parto, independente do que ele for, se for uma cesariana ou um parto normal. É importante que a gente conheça todo o processo da maternidade, da gestação e do parto. Quais são as expectativas em relação à evolução fisiológica de um trabalho de parto, o que nós podemos esperar do nosso organismo, como nós conseguimos identificar quando nós estamos em trabalho de parto, qual o momento que a gente precisa ir para a maternidade, como que vai ser a evolução de um trabalho de parto normal, fisiológico. Então é importante que a gente se oriente ao longo da gravidez. O papel do médico e da enfermeira obstetra nesse cuidado ao longo do pré-natal e esse cuidado humanizado é justamente o de orientação. Quando a gente dá essas informações para vocês, esse momento ele consegue ficar muito mais leve, muito mais tranquilo, ok? Então entendam que o pré-natal é importantíssimo, não só para o acompanhamento técnico, mas também para uma construção de toda uma questão em relação ao seu parto e à maternidade propriamente dita, ok? Um beijo bem grande para vocês e até mais. Tchau!